Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 199 e hoje nós vamos falar sobre ciência e espiritismo. A mediunidade está no DNA? Então, vamos estudar. Maravilha, hein? Quase 200 episódios do nosso podcast, hein, gente? Falta só mais um. Semana que vem a gente chega lá. E a gente vai falar sobre esse tema que é fundamental, é importantíssimo a gente estudar e entender. E eu fico fascinado com isso, porque vai mostrando como ciência e espiritualidade, como ciência e espiritismo estão cada vez mais próximos. E a gente teve recentemente aí uma pesquisa, que a gente vai falar bastante sobre isso, que mostra essa aproximação. É muito interessante perceber que aquilo que a gente acredita do lado da filosofia, do lado da fé, né, muitas vezes ligado à nossa fé, que é o espiritismo, que são as questões da espiritualidade, existe uma razão por trás, né? Não fica só o acredito porque eu acredito, né? Eu acredito porque existe um embasamento. Eu acredito porque existe ciência por trás. E aí, quando essas coisas estão alinhadas, dá muito certo. E é por isso que a gente está aqui em mais um episódio para falar sobre espiritismo e dessa vez qual a relação dela com a ciência. Beleza? O que a ciência tem a dizer sobre a mediunidade, né? Será que os médiuns eles já nascem com essa capacidade? Hoje a gente vai falar muito sobre esse estudo, como eu disse para vocês. Foi um estudo que saiu, a matéria saiu no G1, né, ou ao menos eu li essa reportagem no G1, de um estudo entre 2020 e 2021, que foi ali publicado pela USP, né, Universidade de São Paulo, pela Federal de Juiz de Fora e pela Federal do Rio Grande do Sul. E vamos falar sobre esse tema mais adiante, tá? Então, a gente vai falar sobre, nesse estudo, o quanto as diferenças genéticas em pessoas com mediunidade e pessoas que não tinham a mediunidade mostram como existe algo diferente, né, na formação biológica dessas pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, tá bom? Para dar um contexto, então, para explicar então um pouco dessa ideia, a mediunidade ela sempre foi um tema ali um tanto quanto controverso, né? Não por ela, né? Mas pela discussão fora dela. Muitas vezes acaba sendo olhada e percebida com muita superstição, né? E aí as pessoas muitas vezes tratavam temas até, né, com um certo deboche, com muito preconceito, não dando o nome adequado, né, para aquilo. Então as pessoas diziam que era loucura, doença, a pessoa é doida, né? Era muito comum. E muitas vezes ela só tinha uma capacidade mediúnica que era mal compreendida pelo outro, né? O Espiritismo ele traz então essa abordagem que é mais racional e estuda a mediunidade como faculdade natural. Isso aqui que é o mais interessante, ó. Entender e estudar a mediunidade como uma faculdade natural, gente. Natural, ou seja, vem da natureza. Não tem algo que é místico por trás disso tudo. Não é alguma coisa que você consegue forçar a ter, né? Você consegue produzir. Isso vem de maneira natural, ou seja, tá aí estamos falando de algo biologicamente possível, tá? E aí agora a gente vai olhando o quanto que a ciência começa a estudar isso com mais seriedade. Quando a gente diz aí sobre aquele estudo, já adiantei um pouco sobre as faculdades, né? Sobre esse estudo lançado em 2021, ali pela USP, o FR do Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul e Juiz de Fora. E como é que foi a metodologia, né, do estudo deles? Eles pegaram aproximadamente ali 50 pessoas que tinham uma mediunidade ostensiva, né, que eram reconhecidas por essa capacidade, por esse fenômeno mediúnico ali, que eles tinham algo, né, então a ciência olha ali com uma certa distância, naturalmente, que eram reconhecidas pela sua comunidade e que trabalhavam já há algum tempo dessa maneira de forma sempre beneficente, né? De forma gratuita, essa pessoa nunca recebendo nada em troca por conta desse trabalho. E pegaram outras 50 pessoas, aproximadas 50 pessoas, né, como se fossem irmãos dessas, que não tinham mediunidade ostensiva alguma,
né? Então, compararam os genes, compararam o material genético desses 50 com mediunidade ostensiva com aqueles 50 sem mediunidade alguma, né? Ou, na verdade, sem mediunidade ostensiva, porque todos nós somos médiums, falando aqui do lado do espiritismo, né? E aí, quando eles fazem o comparativo, percebem que nesses 50 com mediunidade ostensiva, tiveram uma alteração de aproximadamente 15 mil genes, e aí eu não sei dizer aqui o termo exato, né, como é que é o termo científico correto, mas existia uma alteração ali genética de aproximadamente 15 mil genes em comparação com aqueles outros que seriam seus irmãos, ou seja, as pessoas mais próximas ali, né, com maior semelhança genética entre si. E aí a gente consegue concluir nessa história, né, que ao menos existem indícios de que a mediunidade ela pode sim então ter uma base que é biológica, e o que confirma totalmente a tese do espiritismo de que a mediunidade é sim de fato uma faculdade orgânica. E nós já trouxemos isso aqui outras vezes, né? Nós já dissemos aqui em outros episódios sobre isso. Mediunidade é uma faculdade orgânica. O espiritismo ele trabalha dessa maneira, ele já trouxe em outras obras, né, sobre mediunidade como faculdade orgânica e não espiritual. Ou seja, essa habilidade, ela vem aqui no ser, né? Ela vem no corpo, né? Ela vem na biologia, ela vem na formação dessa pessoa, né? Então ela não é uma capacidade espiritual, né? Então esse espírito ele sempre vai ter e aquele espírito nunca vai ter. Não, é como se fosse assim. Você vai em sua essência, todos somos iguais em essência, enquanto espíritos somos todos iguais. No momento que a gente vai entrar no nosso veículo, que seria o nosso corpo, alguns veículos têm uma capacidade que outros não têm, né? Alguns veículos vão ter essa faculdade orgânica que outros veículos, ainda que sejam irmãos, não terão, né? Então é uma faculdade orgânica. A gente traz aqui como um trecho de apoio o Livro dos Médiuns, capítulo 14, no trechinho Os Médiuns, e diz assim: os médiuns são instrumentos de que se servem os espíritos para se comunicarem visivelmente aos homens, os intermediários, né? Sendo os espíritos de todas as categorias e de todas as naturezas, bem como todos os caracteres, não há nenhuma faculdade mediúnica que não possa ser explorada para o bem ou para o mal. É uma maneira muito inteligente de se olhar para isso, né? Muito também racional olhando para a mediunidade. Então, não é superpoder, cara. Não é porque você foi um escolhido, não é porque você foi punido para passar por isso mesmo. Não, é uma faculdade orgânica. Você veio com essa capacidade, você tem que lidar ou aprender algo com isso. E ele diz aqui nesse trecho do Livro dos Médiuns que é uma questão que está aí, ó, como uma possibilidade para todos os tipos, né? Não é uma faculdade mediúnica é uma faculdade mediúnica que pode ser explorada tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, é uma capacidade. Você vai usar de qual maneira, né? Você tem essa capacidade. De que forma como você explora? Ou você deixa lá escondida, você não quer nem tocar nela. Tem uma chance de ouro, né, de aprender alguma coisa com isso, né? Não desperdice. E como a gente sabe, esse episódio aqui, ele tem o apoio da Rádio Café Music, também do estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Então deixo aqui já o nosso agradecimento a eles. Siga lá o Instagram da Rádio Café, @Rádio Café Music no Instagram. E também siga o nosso Instagram, @Espiritismo Simples. Você acha lá a gente facilmente. E estamos no YouTube, quase batendo ali os nossos 10 mil inscritos. Estamos lá como podcast Espiritismo Simples. E lá no TikTok também, com o mesmo @ do Instagram, @Espiritismo Simples, beleza? Se você gosta de ouvir ali na sua plataforma de áudio preferida, estamos também lá no Spotify, no Deezer, Google Podcasts. Você facilmente acha a gente só digitar na busca Espiritismo Simples, beleza? Recadinhos dados, a gente continua, porque falamos até agora sobre a questão da mediunidade, né? Beleza. A gente agora olha um pouco para a mediunidade, continuamos falando sobre a mediunidade, mas trazendo mais a questão da sua origem, né? E aí vai ser muito embasada em obras da doutrina também, né?
Então o Kardec, lá em O Livro dos Médiuns, ele diz assim, ó, a mediunidade é uma faculdade orgânica, olha aí a repetição, ou seja, depende de características físicas do médium. Então Kardec já alertava algo que a gente, né, isso lá em 1850, 1860, ele já trazia naquela época algo que a gente, né, enquanto ciência, está conseguindo encontrar respostas agora, né? E a gente vai perceber, eu vou trazer aqui nesse episódio, o quanto que a espiritualidade sempre está ali um passo à frente, né? A espiritualidade está sempre ali um pouco mais adiantada do que a nossa ciência. A gente viu claramente lá, e leu também no livro Nosso Lar, e assistiu no filme, o quanto aquelas máquinas lá, que eles conseguiam receber as orações ou a leitura de cartas, né, eram semelhantes a computadores, né, com alta tecnologia, e aí estávamos numa época ali de 1940, que é da época do filme, 1950, ali por aproximadamente. Então, a espiritualidade está sempre um passo à frente. E é assim que a gente recebe as inovações, e é assim que nós somos inspirados para que as coisas aqui no nosso planeta avancem, né? Eles precisam estar realmente lá um passo adiante, para que a gente consiga chegar e aproximar e crescer. Então, faz todo sentido. Já pararam para pensar nisso? Como é que esses cientistas são inspirados? Como é que eles às vezes têm uma sacada genial? Como é que de uma noite para o dia, apesar do seu método, ele encontra um caminho, ele desenvolve uma hipótese, e nessa hipótese ele confirma aquilo que ele tinha imaginado inicialmente? Há alguma inspiração por trás. Há alguém que sopra no ouvido um caminho que ele tem que seguir. No seu trabalho você pode ser que seja muito intuído, ainda que você não acredite em espiritismo. Ainda que você não acredite que tem alguém ali, um espírito do seu lado. Mas você é, sim, o tempo todo intuído, e esses profissionais não tenham dúvidas de que também são o tempo todo intuídos, né? Para receberem esses direcionamentos para que o mundo avance, tá? O corpo físico ele é um instrumento do espírito. Alguns nascem com maior sensibilidade mediúnica. Eu, por exemplo, assim como meu professor de espiritismo falava tanto, tenho a mediunidade de uma pedra, né? Não tenho essa capacidade, essa sensibilidade mediúnica como outros colegas têm, né? Por isso que eu tento aqui estudar cada vez mais. Diferença entre predisposição e desenvolvimento. Qualquer pessoa pode desenvolver alguma percepção espiritual, mas médiuns ostensivos já trazem essa capacidade mais aflorada. Olha aí. Então essa questão sobre você ter uma predisposição e você desenvolver, né? É algo também que a gente tem que olhar para isso, porque a gente consegue sim desenvolver um pouco mais a nossa mediunidade, né? Ainda que eu não seja ostensivo, mas ela nunca vai assim sair de um ponto 0 até 100. Né? Ela nunca vai dar uma grande disparada. A gente melhora, uma pequena melhora na percepção, mas ela não vai sair de não tenho mediunidade alguma para ter uma grande mediunidade ostensiva. Né? A natureza ela não dá saltos, não seria na mediunidade que isso aconteceria. Né? Agora pode ser sim que você viveu a sua juventude toda sem ter nenhuma manifestação mediúnica e isso aflora. Depois isso se desenvolve, isso starta quando você está, sei lá, com seus 30 anos, com seus 40 anos. Às vezes era a época necessária para isso. Mas você vai conseguir olhar para trás e certamente encontrar episódios que você vai sempre ter dúvida. Ah, mas será que aquilo era? Ah, mas será que... certamente era, mas não era o momento. Talvez não fosse o momento de desenvolver. Eu já trouxe aqui alguns exemplos no curso espírita que eu fazia. O professor comentou várias vezes que após a pessoa ingressar no curso, ela começou a manifestar, ela tinha uma manifestação, conseguia ter essa manifestação mediúnica a partir da psicofonia e trazia mensagens que outros espíritos levavam até ela, e isso, sei lá, com seus 30 anos, até então ela nunca tinha tido nenhuma manifestação, ela sempre dizia que ela não tinha mediunidade alguma, né? Não tinha mediunidade ostensiva, né? Então isso pode ser que em algum momento chegue, mas provavelmente essa pessoa, se olhar para trás com maior racionalidade, vai encontrar algum episódio aqui ou outro lá que isso já poderia ser mais comum, né? Seguindo aqui, deixa eu ver, já li esse trecho, a faculdade mediúnica? Não li.
A faculdade mediúnica se prende à organização e independe do moral, muitas vezes. Portanto, se encontram médiuns dotados das mais belas faculdades que, contudo, são indignos delas e que disso abusam. Então, voltamos a dizer que a mediunidade é uma faculdade orgânica, não é uma capacidade espiritual, porque não tem uma relação com a questão moral desse ser, né? Não quer dizer que aquele que vem para o planeta Terra com mediunidade ostensiva é um cara maravilhoso, é uma mulher incrível, mas também não quer dizer que é uma pessoa horrível, que é um ser desprezível que precisa se virar com as coisas do passado, que ele tem débitos. Não, né? Independe da moral, independe. Ele tem que aprender alguma coisa com aquilo. Todos nós temos que aprender alguma coisa com todas as coisas que a gente tem ou deixa de ter na vida. E com o médium acontece da mesma forma. Independe da moral. Ele não precisa, ele não tem que ser. É importante que todos sejamos, né, de boa, grande moral, de boa índole. Mas não tem relação, não é um prêmio para uma pessoa incrível e não é uma punição para uma pessoa que não tem um bom hábito, que não tem uma boa moral, tá? Sempre importante pensarmos nisso. Por isso que tantas vezes, né, com o Divaldo, com o Chico, os seus mentores sempre diziam a importância do estudo, a importância de praticar a caridade como um ato de reforma íntima, né? Que isso sempre facilita o canal, deixa você mais sensível mediunicamente falando, né? Agora sim, gente, que a gente entra num bloco que também é muito interessante quando a gente começa a encontrar os pontos que ciência e espiritismo começam a convergir, né? Começam a se encontrar. E aí, a ciência materialista, ela sempre teve essa grande dificuldade em aceitar a existência do espírito, né? No entanto, as pesquisas em áreas como a física quântica, como a neurociência, a genética, sugerem, né, que a consciência pode não ser apenas um produto do cérebro. Olha só que interessante. Pesquisas em áreas de física quântica, neurociência e genética sugerem que a consciência pode não ser apenas um produto do cérebro. Se a consciência, que é aquilo que nós temos aqui na nossa mente, pode não ser apenas um produto do cérebro, que é matéria, que é energia coagulada, condensada, o que seria? De onde que poderia vir? Se não há no cérebro, e nós só existimos se tivermos o nosso cérebro funcionando com alguma atividade, porque apesar do batimento cardíaco ser aquilo que, né, todo mundo fala, a vida está no coração, na verdade ele está no cérebro, está na nossa mente. Né? Se o nosso cérebro interrompe os seus sinais elétricos, a vida cessa, o coração não continua. Agora, perceba, se a consciência pode não ser apenas um produto do cérebro, ela tem que ter alguma outra origem, ela tem que ter algum outro caminho que faça sentido para essa consciência existir. Consciência vai existir da onde, se não for do espírito? E a gente vai percebendo que, e aí fiquei aqui refletindo muito quando estava construindo esse episódio, qual que é a imagem que eu tenho do que a ciência tem feito, que o espiritismo tem feito? É como se fossem dois vizinhos, né? A ciência, ela está avançando assim no seu cercado, na sua cerca, no seu terreno, e ela chegou no seu limite. Ela olha ali para o lado e fala, cara, a parte da matéria a gente conseguiu já compreender, tem muita coisa ainda para estudar, obviamente, mas quando a gente chega na barreira espiritual, a gente não tem como seguir mais se a gente não começa a assumir que os aspectos da espiritualidade fazem sentido. E o espiritismo, da mesma forma, tá lá, é o outro lado da cerca, é o vizinho do lado, do terreno do lado, que tá assim, ó, até aqui que eu trouxe da espiritualidade, me falta um pouco também da importância da ciência, né? O espiritismo está ali como um vizinho que estende a mão, que está de portas abertas, que tenta abrir essa porteira e falar assim, ó, amiga ciência, se você vier para cá, se você pisar um pouquinho aqui,
as coisas que você já tem feito até aí vão começar a se encaixar melhor, né? E o Espiritismo também depende da ciência para que o que ele trouxe até então avance. Então é uma relação que um depende do outro. Obviamente que o Espiritismo está com as portas muito mais abertas para que a espiritualidade avance, conheça um pouco mais sobre, que a ciência avance e entenda um pouco mais sobre ela. Mas é muito curioso, né? Estão ali, ó, já chegaram no limite. Elas estiveram no passado um pouco mais distantes, né? Tinha ali um buraco entre elas, né? Mas agora parece que elas estão ali, ó, uma do lado da outra. E aí, como uma brincadeira, parece que a ciência olha para o lado e fala, e aí, a gente vai ter que começar a sair só do lado material, a gente vai ter que começar a flertar com o vizinho aí, que é da espiritualidade. É uma forma divertida para a gente pensar como são áreas do conhecimento que estão começando a se entrelaçar. E pensar que essas duas áreas do conhecimento estão se aproximando, para mim é fascinante, eu imagino que para você também, porque a gente deve caminhar nos próximos anos para um avanço em tudo, né? Um avanço sobre o olhar da espiritualidade, um avanço na ciência, um avanço para o nosso conhecimento enquanto humanidade. O Espiritismo ele não rejeita a ciência, né? Pelo contrário, ele incentiva a evolução e acredita que um dia ambas se encontrarão. É o que a gente falou, né? Já são vizinhos, já estão ali muito próximos acerca um do outro. E aí a gente traz aqui, ó, voltando àquela falar até a questão da consciência, como a gente trouxe um pouquinho atrás, tem um trecho do livro What is Life, que é do Erwin Schrödinger, que aí, se você estiver pronunciando errado, peço perdão, foi o melhor que eu pude fazer aqui. Esse cientista, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, né? E no capítulo A Consciência e a Vida, ele traz assim, ó, a consciência pode ser uma entidade que transcende a matéria e o tempo, existindo independentemente do corpo físico. Olha aí. A consciência pode ser uma entidade que transcende a matéria e o tempo. É como a gente trouxe lá atrás. Se a consciência pode não ser apenas um produto do cérebro, se a gente junta aqui, a consciência pode ser uma entidade que transcende a matéria e o tempo, existindo independente do corpo físico. Gente, se você não tem... o que vai além do corpo físico, se não é o corpo espiritual, o ser espiritual? A consciência pode ser uma entidade que transcende. Ela transcendeu, ela passou da matéria e ela passou do tempo. O que pode ser? O que está justamente além da matéria e o que é que independe do tempo? É o lado espiritual. Porque até a percepção de tempo da espiritualidade é uma e aqui na matéria é outra. Porque as coisas funcionam de uma maneira diferente. O que está além do que é visível, palpável, que é a matéria? O que está além disso? É aquilo que não é visível, que não é palpável, que é o espiritual, que é aquilo que a gente não consegue perceber, notar, mas existe. Então, vejam como as coisas estão cada vez mais próximas. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos somente pelas leis da matéria. O Espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e exame, né? Precisa da razão. O Espiritismo precisa da ciência porque traz maior razão, já que somente com ele não dá para entender aquilo que a gente não tem conhecimento hoje. Isso é trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo, quando fala sobre eu não vim destruir a lei. E eu aqui peguei o meu celular, porque eu vim também construindo um caminho que foi tentando buscar essa aproximação da ciência com o Espiritismo ao longo dos últimos 100, 150 anos, né? E eu vou trazendo aqui algumas datas e algumas situações para a gente perceber como veio caminhando a ciência e o Espiritismo, né, ou a espiritualidade, cada vez mais próximos. Aquele espaço entre vizinhos está cada vez mais próximo, hoje é só uma cerca, hoje é só um pequeno muro. Então, a gente volta lá em 1857, quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, e ele introduz a doutrina espírita, abordando temas como a imortalidade da alma e a comunicação com os espíritos. Em 1869, aí o químico e físico William Crookes inicia investigações sobre fenômenos mediúnicos. Então a ciência olhando um pouco para aquele lado do vizinho.
reconhecendo a existência de forças além da explicação científica que existia ali na época, né? E sempre lembrando, né, Kardec, que só foi pisar no Espiritismo, ou, né, no Espiritismo não, porque ele nem existia, né, foi uma construção. Só foi pisar, né, olhando para a espiritualidade depois de ter estudado muito sobre magnetismo. Ele era um grande entusiasta do estudo do magnetismo, algo totalmente científico, né? Em 1882 é fundada a Society for Physical Research, em Londres, né? Dedicada por estudo científico de fenômenos como telepatia, clarividência e mediunidade. Em 1894, o fisiologista francês Charles Richer cunha o termo metapsíquica para descrever estudos de fenômenos paranormais. É aquilo, é uma aproximação, é uma tentativa. Não tinha ainda um nome, começaram a ser criados alguns nomes, ele ganha o Prêmio Nobel de Medicina em 1913. Aí, em 1907, o filósofo e psicólogo William James, um dos fundadores da psicologia moderna, publica The Varieties of Religious Experience, né? As variedades da experiência religiosa, da experiência das religiões, explorando experiências espirituais e místicas. Aí, em 1930, o pesquisador Ian Stevenson inicia estudos sobre reencarnação, sobre documentando casos de crianças que alegavam lembrar de vidas passadas. Olha aqui, é um grande exemplo da ciência com o espiritismo. E a gente tem, em 1971, um grande marco, né, que é a entrevista, as declarações do Chico Xavier no programa Pinga Fogo, né? Aquela história que trouxemos no início do episódio. Quanto que a espiritualidade sempre um passo à frente da ciência para que a gente depois desenvolva. O Chico, lá na TV Tupi, no programa Pinga Fogo, já trouxe algumas previsões sobre tecnologia e comunicação, ele mencionou vários avanços tecnológicos que facilitariam a comunicação global. Ele basicamente estava ali antecipando a era da internet, dos smartphones, como a gente vive hoje. Sobre a exploração espacial, ele já previa uma continuidade das missões espaciais e sim uma possibilidade de contato com outras civilizações. Em 1997, então, estamos alguns anos bem adiante, ali o físico Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff propõem a teoria de que a consciência poderia estar relacionada, aí como a gente disse, a processos quânticos do cérebro, sugerindo que a mente não é um produto apenas de atividade neuronal, ou seja, a mente, a consciência está em alguma coisa, que talvez não seja só matéria. O que é isso? Não é só matéria, né? E aí a gente chega nesse estudo de 2020, 2021, que acaba sendo publicado agora em 2025, que fala justamente sobre essa alteração dos genes de pessoas que têm uma mediunidade. Veja essa construção, veja o caminho, veja como elas estão se aproximando cada vez mais e o futuro é extremamente promissor. A mediunidade, então, para a gente concluir um pouco do nosso episódio, ela pode ter uma base genética, mas não é só isso. Há fatores espirituais envolvidos. A ciência tem começado a estudar os fenômenos espirituais com maior seriedade, porque já estudou lá, mas agora percebe que o cerco está se fechando. O espiritismo ele não se opõe à ciência, isso a gente já trouxe várias vezes. Ela acredita que ainda precisa evoluir para compreender a realidade espiritual. E deixo aqui um trechinho de A Gênese, o capítulo 1, caráter da revelação espírita. A ciência progride sem cessar e deve, inevitavelmente, continuar a avançar. Quando se detém, é porque se enganou. O espiritismo avança com ela, pois aceita todos os seus progressos e não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro em algum ponto, ele se modificará nesse ponto. Olha que legal isso. O espiritismo avança com ela, com a ciência, pois aceita todos os seus progressos e não será jamais ultrapassado. Então o espiritismo não vai ser ultrapassado, porque se vier uma nova descoberta que demonstrar que o espiritismo tem algo de errado em algum ponto, ele se modificará nesse ponto. Então, aquela questão que a gente também costuma dizer aqui, né? O espiritismo ele não quer
colocar como a verdade absoluta. Ele quer se mostrar como um caminho a ser seguido. Mas se a ciência estiver caminhando para um outro lado, a gente tem que seguir sempre a ciência. Kardec já dizia isso e faz total sentido, né? Será que a gente vai, ao longo dos próximos anos, observar essa ciência confirmando tudo que o Espiritismo já nos ensina há mais de 150, 160 anos, né? Acho que essa é a expectativa. Eu gostaria muito de estar vivo para poder acompanhar isso e ver o quanto que o mundo vai poder um dia olhar e falar, olha, faz sentido, né? Essas coisas todas aí fazem sentido. E não para poder falar, olha, eu sempre estive do lado certo. Não. Mas para que a humanidade também veja, né? O quão legal, o quão incrível, o quão é maravilhosa essa doutrina que tanto nos ensina, nos instrui, do lado moral e do lado intelectual, né? O quanto que a gente tem que aprender no lado do intelecto e o quanto que a gente tem que sempre reformar o nosso coração, porque sem amor nada faz sentido, não é verdade? Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que queria gostar de ouvir sobre esse tema, alguém que fala aí, interessado em ciência, espiritismo, espiritualidade, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou o Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus, sempre com ele.